deu carta branca, você manda e faz e desfaz como técnico do Verdão. Na tela, Leila. O Abel, ele fica muito incomodado, não é, quando acontece esse tipo de coisa, eu não tenho dúvida disso, sabe? Mas eu costumo dizer para ele, o Abel é um profissional, eu estou diariamente com ele, muito sério, trabalhador, focado, humilde, sabe? É um lutador ao nosso lado. E quando ele está na beira do campo, é aquele estresse, entende, de jogo. E eu costumo dizer, olha, eu vou te falar com toda sinceridade, eu dou total liberdade ao Abel para ele fazer o que ele achar que deva ser feito na beira do campo e nas entrevistas, sabe? Eu estou muito feliz com ele e todos nós, aliás, nossos milhões de torcedores. Eu não vou tirar a essência do nosso treinador. Michele Janela já disse que amanhã não vai participar da reunião do Mesa. Se virem, carta branca pra gente também. Eu vou. Eu fiz isso no sábado. E fez isso no sábado. Ela faz toda hora. E eu quero ouvir a opinião de vocês, mas agora eu vou lá pra Mestre Caverna, porque aí, né, tem muita experiência, muita bagagem, é comportamento. O Abel é um técnico novo. A Leila é uma presidente nova ainda nessa carreira de presidente. Ela não está há muito tempo assim no futebol. E os assuntos estão aí. A presidente do Palmeiras tem razão em dar essa carta branca. Não é passar pano pro Abel, não, a presidente. Não tinha que falar, Abel, segura a onda aí, pô. Eu preciso de você no banco, você ganha muito bem para comandar o time. No próximo jogo eu quero você no banco. Ela passou pano. O que o senhor pensa sobre isso? Comportamento do Abel e a palavra da presidente que falou, faça o que você quiser, Abel. Eu estava aqui lembrando um episódio ocorrido em 1966, comigo mesmo. Eu era diretor do programa da Elise e do Jair Rodrigues na TV Excelsior do Rio de Janeiro, e no último programa houve aquela festa final e tal, me chamaram para o palco. E eu falei distraidamente pelo microfone pegando, disse, pô, isso é uma sacanagem. Aí houve aquele estupor, que sacanagem no Rio de Janeiro, naquela época, era um palavrão enorme. Era do tamanho desse M, 3 pontinhos que você está apontando. Se fosse na França, essa mesma palavra teria significado. O Abel, se for falar, substitua o M3 pontinhos por estrume. Diga lá, esta arbitragem é um estrume. Agora, gente, o Silvestre ele deu um spoiler ali, eu peguei pelo rabicho e deixei para jogar isso para vocês, quando ele fala de preconceito. Porque na semana passada tivemos a eleição novamente do melhor técnico do campeonato. Quem foi o campeão? Mais uma vez, Palmeiras de Abel. O ano passado, o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo e o Rogério Ceni foi eleito pelos técnicos e capitães. Atenção, quem que elegeu o Rogério Ceni como campeão o ano passado? Os técnicos, quem vota? Técnicos e os capitães. O Abel não ganhou o ano passado. Esse ano, contra o Água Santa, né, quem foi eleito técnico campeão? O Carpini. O Carpini. O Carpini foi eleito técnico campeão. Tomou de 4-0 no último jogo. Fez uma campanha maravilhosa, nada contra o Carpini. E a eleição, inclusive, é antes da última final, o que é o fim da picada, né? Vale também lá para a Copa do Mundo. O Abel leva o time a um título com uma única derrota, mais de 70% de aproveitamento, ganha 2 vezes o campeonato. E não ganha o título de prêmio. Não ganha o prêmio. Não ganha o prêmio. Mas quem que votou? Não fomos nós jornalistas, foram os treinadores. Os treinadores do próprio campeonato e os capitães. Então a pergunta que eu deixo para vocês, em cima do que o Silvestre, quando fala que a arbitragem pode... tem algum clima, será que tem alguma perseguição? Porque o Abel reclama direto com a arbitragem. Tem esse preconceito? Podemos juntar as duas situações de preconceito dos treinadores, parece que não gostam do Abel, né? Porque, ele que tinha que ter ganho, cara. Como não dá pra imaginar o Abel não ter ganho. Quem votou no Abel aí? Deve ter sido o Gustavo Gomes, só o capitão do Palmeiras e o próprio Abel. Pode rolar esse tipo de preconceito com o Abel aí, tanto com a arbitragem como os companheiros. Eu sou contra os treinadores votarem. Eu sou contra. Saia justa, né, Miriam? Não, poxa vida, acho que, você não tem muita explicação. O cara é bicampeão da Paulista. Ele tinha que ter ganho os 2 prêmios no ano passado e esse ano. O time dele, como você falou aí, os números aí conspiram muito ao seu favor. Então, o treinador não tem que votar em treinador. Coloca na galera, coloca na torcida. Deixa votar a torcida. Como é que a torcida não vai votar no Abel?
no Paulistão 2 títulos seguidos, consecutivos do Paulistão. Ou a crítica especializada, Miller. A crítica especializada. Exatamente, os jornalistas. Não é isso, Tatá? Pode ser, podia ser. A gente podia votar. Um pouquinho de cada coisa e equilibrar melhor. Podia. A inveja tem desde Caim e Abel também, né? Já que você falou de mimimi, também menos, né? Inveja sempre teve. Todo mundo tinha inveja do Luxemburgo, tinha inveja do Filipão, exatamente. Tinha inveja do Corinthians, bicampeão do mundo, tinha inveja do Palmeiras dos 100 gols, do São Paulo, tricampeão. Obrigado, você lembrou isso então aí. Isso é balela, bobagem e outra. É antes do último jogo final. Aí quando você vê o Carpini meter 2-1 no melhor time do Brasil, as coisas, os caras acordam. Não fizeram com o goleiro da Alemanha? Nós não estávamos na Copa do Mundo, 2002. Mas não é um absurdo? Os caras não deram o Você título não leva pro em goleiro da Alemanha. consideração o jogo mais importante da competição? O cara foi bater o roubo, o Ronaldo pegou, o Brasil foi campeão do mundo Que e o todo goleiro mundo foi acha escolhido. que eu acho errado. Pois Eu é. acho que é errado. 2006, o Cannavaro, o melhor jogador da Copa, eu acho errado. Injustiça com o Abel? O pessoal persegue um pouco o português? Ou... Acredito que sim. O Abel, assim, é um cara pilhado, às vezes chato. Eu acho desnecessário o juiz sair lá do outro lado do campo para correr aqui do lado para falar com o treinador, para que ele dê um cartão, alguma coisa para ele, sendo que ele também não está apitando essas coisas, né? Uma vez eles estão escorados no VAR, eu erro aqui, o cara me corrige ali. E sobre o treinador, sobre o melhor, não tem sombra de dúvida. Ó, atenção, hein? Melhor. A presidente Leila falou, ela vai falar de novo. E ela vai arrebentar com o Flamengo. Não, aguarde aí. Ô, Garrafa, eu sou contra expulsar treinador. Seja qualquer treinador que for. Eu sou contra. Não tem que expulsar o treinador. O treinador não joga. Quem joga são os jogadores. Deixa o treinador em paz lá, pô. Ó, o Miller. Não joga, mas enche o saco, né? O Miller vai afiar. Se o Ancelotti fosse treinador aqui no Brasil, todo mundo ia crucificar ele. O cara não abre a boca. Não fala nada. Olha lá, é o Mr. Master Depois Copa que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Então, repito, a presidente Leila tá na ponta da linha, ela vai esculhambar com o Flamengo. Mas antes, eu tenho um recado importante pra você da Guimarães Mecânica. Ela chutou o pau da barraca, chutou a porta, ela detonou o Flamengo na apresentação de reforços do Verdão. O Flamengo nem era o tema, mas virou. Na tela. Eu sou convidada para várias reuniões da Libra. São reuniões, pessoal, extremamente cansativas. Ficamos 3, 4 horas conversando para não se decidir absolutamente nada. Me irrita profundamente quando determinados clubes, numa soberba absurda, entende? Só pensam no próprio clube, né? Não entendendo que ninguém joga sozinho, ninguém é melhor do que ninguém. O Palmeiras não vai se curvar à soberba de ninguém, entende? O Palmeiras se curva sim ao que é melhor para o futebol. Se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? O Flamengo, ele não está, vou dar o nome ao clube, tá? Eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entende? Sabe, como é que pode um clube atrapalhar, não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Na Libra, determinados assuntos, eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é. Entende? Então, foi esse ponto. Estou te dando um ponto concreto, tá? Nós tentamos votar nessa reunião o fim dessa unanimidade. O presidente do Flamengo foi contra. Foi aí que eu me insurgi. Falei, mas por que você é contra? Porque tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. E eu fui até mais popular. Vocês não são os reis da cocada preta, entendeu? Não pode, sabe? Então, foi isso que me irritou. Precisa uma mulher bater na mesa e falar, gente, acorda, sabe? Não pode. Um clube determinar o rumo de uma liga, não pode, sabe? Aí eu falei para ele, se você não está satisfeito, saia. Rapaz, a mulher soltou o verbo para cima do Flamengo. Tem uma possibilidade de uma liga, a liga já está dividida, são 2 blocos, né? Tem a Libra e também o Futebol Forte, não é isso? Isso. Futebol Forte, já existem 2 grupos. Essa unanimidade foi uma votação, o próprio Palmeiras aceitou essa unanimidade lá atrás.
E agora, obviamente, Corinthians e Flamengo têm uma porcentagem maior. Mas se você vai colocar em votação com metade mais um, é óbvio que existem muitos clubes pequenos, vão votar que todo mundo fica igual. Então o Flamengo estaria sugerindo, pelo que eu tenho de informação, é de que daqui a 5 anos, essa unanimidade ela caia para uma votação aproximada de 70% a 80%, que aí seria um pouco mais justo para se definir novas questões. E a Leila e alguns outros clubes, né, o Palmeiras e alguns outros clubes, estão batendo o pé. O clima esquentou, a Leila deu nome aos bois, e a questão é, vocês acreditam nessa liga? Eu, particularmente, não acredito. Cada um olha para o seu umbigo. Ô, Rafa, você me permite dizer? Claro. Dona Leila, o Flamengo é o rei da cocada preta. E vou dizer para a senhora por quê. O Twitter do Flamengo tem 10 milhões de seguidores. O seu Twitter, 3,7 milhões. Olha que diferença, 3 vezes mais que o seu Twitter. No Instagram, o Flamengo tem 17 milhões de seguidores. O Palmeiras, 4,7. 3 vezes menos. No YouTube, o Flamengo tem 6 milhões e 670 milhões. No TV Palmeiras, a senhora tem 1.092.000 seguidores inscritos. A senhora tem um clube que não tem expressão nenhuma. Esse é o problema da senhora. Então o Flamengo vai negar sempre. Sem falar que a sua petulância foi arrogante, a sua petulância foi pior que como a senhora descreveu aí, que os dirigentes do Flamengo menosprezaram os 20 clubes. Não é isso, não. O Flamengo pode fazer isso e deve fazer isso. E tanto é verdade que hoje, nas pesquisas dizem que o Flamengo tem 32,5 milhões de torcedores. A senhora tem 16 mil só. Mas como, fazer um parênteses aqui, como assim? O Palmeiras não tem representatividade? Lógico que tem. Lógico que não, não tem. Mas o Corinthians tem muito mais que o Palmeiras. Muito mais que o Palmeiras. Silver, fala. Muito mais. Ó, vamos parar para pensar. A torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil. É lógico que na proporção vai ter mais seguidor, vai ter mais... Então Agora, ela não tem que falar sócio-torcedor, por exemplo, perde 180 mil sócios torcedores o Palmeiras tem, que é o que realmente dá dinheiro pro clube. Para com isso. O resto, o Corinthians tem mais. Para com isso. O resto, isso aí você vai falar. Sócio-torcedor dá dinheiro pro clube? É lógico. Sócio-torcedor. Aí o sócio-torcedor paga mensalmente. E a televisão? Tem a cada... Não, cara, existem várias verbas. A briga é pelo recurso da televisão. Existem várias... É que você esmiuçou alguns números aí, só queria dizer que no caso de sócio-torcedor, tem menos. E o Palmeiras tem menos torcida que o Flamengo. E o Palmeiras tem mais sócio-torcedor. É lógico, a torcida do Palmeiras é uma torcida rica. A torcida do Flamengo é uma torcida pobre. Acabou de passar do São Paulo é povão, meu filho. Empatou com o São Paulo. É o pessoal do Morro do Alemão. É o pessoal lá daquelas favelas do Rio de Janeiro. A essência da liga é dividir melhor a verba. Então, se você tem um bolo que vem da televisão e você pega muito só para o Flamengo, um outro tanto para o Corinthians e bem menos para Palmeiras, São Paulo e bem menos para os outros, mas vê audiência. Vê audiência, amigo. Desequilibra. Vê audiência. Agora, deixa eu terminar o raciocínio. Lógico. Não sei. Claro, você vai ganhar mais. Lógico. Você vai ganhar mais nos seus patrocínios, venda de ingresso, venda de camisa, porque você tem mais torcida. Você acha que todo mundo tem que receber igual? Você pega o bolo da televisão e distribui pro campeonato. Que é igual? E aí depois você divide. Tá igual. Cada um faz a sua gestão. Você tá vivendo em que mundo? É socialista de Araque. Você que não conhece o mundo bem melhor que o nosso, que é nos Estados Unidos, por exemplo, os caras fazem mal o esporte lá, né? Fazem mal, quase que não dá audiência. Agora, cada clube que faça a sua gestão. Tem clube que vai ganhar mais de patrocínio, outro vai menos. Agora, o bolo da televisão tem que distribuir. Clube que dá mais audiência Por gentileza, eu quero o Tatá. Eu acho que Flamengo e Corinthians estão fora da curva, estão lá estão no andar de cima. Talvez possa diminuir um pouco essa diferença. Exatamente. Isso pode ser discutível, mas ganhar igual, com todo o respeito. Haja vista, Silvestre, a cota aí da televisão para os
Os 20 times aí, Lógico. clubes aí. Mas Qual que mas é disso que a gente tá falando. Então, isso que eu tô Tatá, falando. É disso que a gente tá Você falando. acredita? Quem ganha mais? Nunca o pequenininho vai conseguir competir. Mas qual que é a audiência do pequenininho em relação ao Flamengo? Mas você quer fazer o campeonato equilibrado e legal, como os americanos bem fazem legal, lá? ele gosta de futebol, Automobilismo, americano não basquete, entende de futebol. futebol. Não, mas eu tô falando de Você vai eventos jogar a história do esportivos. Flamengo Não, fora? evento esportivo. Você vai jogar a história do O Flamengo vai fora. ganhar A mais história do bilheteria, Corinthians. vai vender melhor Vai o se patrocínio, coçar. mas torcida Tira o beleza. Flamengo e o Corinthians dessa Liga, não sei das contas aí. Acabou. Tira os dois. Acabou. Ô, Tatá, você acredita, olha, o diretor falou, dá uma acalmada aí. Tatá, Segura. você acredita na possibilidade de uma liga conhecendo os dirigentes do futebol brasileiro? Tá aí a Leila atacando o Flamengo. Se tem razão ou não tem razão, a gente discute, tá discutindo aqui. Eu, particularmente, não acredito, não vai ter liga porcaria nenhuma, porque a própria liga já tá rachada. Sim. Não é? Mas você acredita que pode ter? Ó, já tivemos Clube dos 13, né? E o que deu? Deu em nada, mas nós já tivemos. Nós podemos ter verdade, liga. eu também acho. O Clube dos 13 reinou bastante. Reinou. Eu reconheço humildemente você que, apesar de estar à minha direita, é da esquerda, um socialista por natureza. Não pela é justiça. verdade. Não é verdade. Você dizer quer pro falar de Alexandre política, Silvestre mas que não é isso não vai verdade. acontecer, Acho que jamais. não, para com isso, Porque pô. nas ligas de futebol do mundo, esquece os Estados Unidos, que ele tem razão, é completamente diferente, porque nós estamos falando de negócios jurídicos milionários que pouco dependem da televisão, franquias da NBA, eu sei o que você está dizendo, da Major League Soccer, mas na Alemanha os maiores times ganham mais, na Claro. Inglaterra ganham mais, Na na Itália, Itália pô. ganham mais. O que acontece, talvez, é a má distribuição do direito dos outros, que não sejam Flamengo, Corinthians. Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro e Internacional. Aí é uma coisa trabalhada errada. Sim. Por que não Eu pode tô na passar? utopia, Por que Tatá, que não mas não pode dá pra passar? distribuir um pouco Presta atenção, melhor deixa- pra dar uma, Deixa eu te né? dizer, nós temos a cultura da televisão não para pode. 3 Não polos, pode. Não ok? pode, não. Então joga o Como é que campeonato nós de temos? dois. Presta Não atenção, pode. como é que nós Campeonato de temos, dois. Dá como pra é que nós distribuir temos a melhor, não cultura dá. da televisão no Brasil? Para 3 polos, um jogo para o Rio, um jogo para São Paulo e um jogo para Porto Alegre. Por que não muda essa cultura? Por que não tem um jogo para Cuiabá, como foi o jogo de sábado, na televisão aberta? É Nordeste. outra receita do Cuiabá. Nordeste. Por que não tem na Porque o televisão campeonato é aberta? vendido para uma emissora. Exatamente. Que é tudo Tudo bem, monopólio. então o modelo desta venda de direitos é que está Exatamente, errado. é isso Não aí. a distribuição. É isso aí, Deixa eu exatamente. saber do Quem tem Leandro mais de torcida vocês. e mais audiência Quando tem a que ganhar mais presidente do Palmeiras chega e fala assim, se o Flamengo não está satisfeito, que vai jogar lá na Europa, tirou uma onda com o Flamengo. Existe Leandro, existe Miller, Michele, Mestre, Tatá, Silvestre, Chico. Existe algum campeonato sem Corinthians e sem Flamengo, Leandro? Para com isso. Difícil. Difícil. Ela jogou pra galera? Já se tentaram fazer várias ligas, né? Eu acredito que possa ter. Eu acho difícil pela vaidade, eu acho. E outra, quando fala de cota, né? Infelizmente, felizmente para os clubes, vai se ganhar mais, a gente dá mais retorno. É claro que a gente queria igualdade, queria isso aqui, mas isso não vai negócio, acontecer. Isso é não vai business. acontecer. Isso Não não vai vai acontecer. Mas não- a igualdade, a desigualdade, ela vai ser natural a partir do momento que você tem mais torcida, vai vender mais ingresso, vai vender mais camisa, você tem uma gestão melhor do que... Isso aí tá tudo certo, você não vai conseguir equilibrar. Mas um bolo inicial Você tem que ser quer melhor que Coritiba distribuído. ganhe igual o Flamengo, é isso? Seu Um sonho? bolo inicial, o mais perto Atenção, de Ele você quer que pegue quero. um bid e vire Cuiabá, exatamente. Atenção, você que amanhã vai Quero. trabalhar, vai chegar na sua Quero. empresa e falar, chefe, vamos dividir essa bagaça aqui, velho. Agora eu e você vamos rachar esse lucro Igualdade, aqui. igualdade. Ó, Eu vou embora daqui a pouco, entendeu? Você É toca que, o trabalho Rafa, é aí. que o Silvestre morou nos Estados Unidos É. e o americano não entende Mundo nada má- de O futebol. mundo mágico de Alexandre. Não, mas eles Silvestre. entendem Nada. muito de evento, de esportes, de outros esportes. Sim. E é um Exato. sucesso Mas absoluto. lá é franquia, Tudo lá é é franquia. diferente. Eu sei que é Exatamente, diferente. é isso aí. Mas É o franquia. resultado É é isso aí. tudo mais equilibrado, mais Lá bacana. eles nem sabem se a bola é Tem 20 redonda. carros correndo lá, os 20 carros iguais, papapá. Aí vai no braço Eu do quero piloto. ouvir, o assunto tá palpitante. o A problema- presidente do Palmeiras chutou a porta. O mestre tá lá na Mestre Caverna, ele sempre vem pra me salvar. Mas antes, pois não, Chico. Não, eu quero dizer o seguinte, o Silvestre morou nos Estados Unidos e não aprendeu porra nenhuma. Então, por quê? Porque lá Vou é business aprender a agora coisa. com você. Mas ele tem a mentalidade da União Soviética, quando tinha lá. sim. A União Soviética. Vamos dividir! Eu? Vamos dividir! Eu? Não, Um falou que eu sou esquerda. mas todo fala que eu mundo sou é igual. vermelho. Não Eu dá sou- pra ser eu sou assim. vermelho, Não dá preto e pra ser branco. assim. Eu sou vermelho, Não dá pra preto ser e assim! branco. E fim de papo! Ele tá Agora querendo dar uma vem! piscadinha na grana do E Corinthians. sou Parabéns. ambidestro. Agora vem, Eu sou vermelho, essa preto mulher e aí, branco e bato com as a duas Leila pernas, Pereira, direita e esquerda. a Leila Pereira,
ela jogou fumaça no ventilador, para não falar outra coisa. Sim, sim. Né? Por quê? Porque o Palmeiras é insignificante perto do, aí não. Flamengo e do Corinthians. que Palmeiras o Palmeiras é é desse insignificante? tamanhozinho. O senhor tá de O brincadeira. Flamengo e o Corinthians são assim. Pera. É outra coisa. Você vai outra falar coisa. só rapidinho, Ô, Chico, Camerês, o Silvestre comeu muita batata frita na abre a América. boca agora, porque esse termômetro Não, na você testa- tem que ir é na lá. boca, não, Você primeiro, tem que... deixa- Sai daí. Sai, Sai daí. Satanás. Sai de Deixa reto, eu ver. Satanás. Sai de reto. Sai de reto. Sai de reto. Vai lá. Vai Sai lá. de reto. Vai lá aqui, ó. Tá com Vai lá febre, ali, ó. Vai lá ali. É o Vai ali no menino. Não, Silvestre. comigo você tem que Abre a medir. boca, Não, é a abre a pressão. boca. Abre a boca. É porque dentro da boca é mais quente. E é o seguinte, para defender ele, nos Estados Unidos ele aprendeu muita coisa, inclusive fala inglês perfeitamente. Não, isso, Ok? isso parabéns. Agora ficar 6 anos nos Estados Unidos e não aprender Peraí. inglês, A aí voz também... da sabedoria me chama. Pelo amor de A Deus. voz da sabedoria me chama. Vamos para Mestre Caverna. Ele sim pode colocar um ponto final nessa questão. Pois não, mestre? É o seguinte, cara, o Brasil caminha rapidamente para a Idade Média, né? Isso é possível. Agora, você já ouviu falar em Liga Barbante? Lá nos anos 20, 30, 40, era as ligas Tudo bem, não tem problema. A Liga Barbante que arrebentava logo em seguida. Foi o que aconteceu com aquela Copa União. Vocês se lembram, o Flamengo foi campeão jogando Boa. contra os principais clubes do país e o Sport contra os clubes menores. Aí, quando chegou no final do campeonato, a CBF meteu a mão na cumbuca e sacou de lá uma novidade. O Sport tem o Flamengo tem que dar o título para o Sport. Né? E como o Flamengo se negou, com toda razão, o Sport foi declarado campeão. E ficou essa história da taça aí, que é... A taça das bolinhas. Tá certo, enfim. Desculpa, mestre. Pois não, conclua. Não, quer dizer, o ideal é ter a liga. Todos os países, sabe, futebolisticamente falando, estão sob a égide das ligas. Na Europa inteira. Agora, aqui não, é impossível você montar uma liga com esses cartolas que estão aí num futebol cujo poder é dividido em federações estaduais, quer dizer, é uma loucura que tem o mesmo voto. Fica um negócio maluco, você não consegue mexer nesse calendário que está afundando com o futebol brasileiro e com a paciência da gente. Você em casa tire a sua conclusão, hashtag mesa redonda, a presidente Leila falou o que quis e quem fala o que quer, ouve o que não quer. Até agora não veio uma resposta do Flamengo.